paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham na EBD, no seu lar. Continuação da lição da carta Tiago, perspectivas para uma vida cristã relevante. Nós vamos dar sequência na lição de número 12 hoje, onde o tema dessa lição é um tema bem importante, é um tema onde fala sobre conselhos importantes para a vida cristã. Nós vamos ver nessa lição a importância do conselho que Tiago, através da palavra, ele nos deixa para a sua igreja, para aqueles que querem seguir um caminho reto na presença do Senhor. Existe um ditado por aí onde fala que conselho, se fosse bom, seria vendido, né? Mas a gente não crê dessa forma como cristão, onde nós pegamos a palavra de Deus para que nós possamos nos orientar da melhor forma possível e andar na presença de Deus. E o texto-chave dessa lição nos fala, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Louvado seja Deus, se nós temos essa esperança para aqueles que outra hora estavam servindo a Deus e por algum motivo, por alguma dificuldade, deixaram de servir a Deus, e nós temos a obrigação, como fala aqui em Tiago 5, versículo 19 e 20, aquele que traz o afastado, traz aqueles que outra hora estavam na presença de Deus, vai estar salvando a sua alma da morte e irá cobrir multidão de pecados, né, dessa pessoa, aonde entra a graça de Deus, entra o agir, o operar de Deus na vida dessa pessoa. Então nós como cristãos temos que ter essa visão, entender e saber que nós temos que nos preocupar com aqueles que não ainda servem a Jesus, mas temos que nos preocupar com aqueles que estão ao nosso lado, né? Quem sabe você conhece alguém que se afastou, quem sabe você conhece alguém que outra hora pregava a palavra de Deus, louvava o Senhor e por algum motivo se afastou. A palavra de Deus, ela diz que aquele que traz o afastado, aquele que ganha uma alma para o Senhor, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia. Então nós temos que nos preocupar com esse ponto aonde as pessoas que estão ao nosso lado, nós vamos falar um pouco aqui mais para frente, na lição, a respeito disso, a nós intercedermos um pelo outro através da oração, né? Conselhos, através da palavra de Deus, porque é muito importante nós aprendermos da palavra de Deus para aconselharmos da melhor forma possível aqueles que estão ao nosso lado, né? Deus seja louvado. Introdução aqui na lição diz: Tiago está escrevendo a última sessão da sua carta à Igreja de Cristo e com muito cuidado ele vai orientá-los sobre algumas questões práticas da vida cristã, pois seu desejo é que estes vivam uma espiritualidade autêntica e verdadeira, experimentando a graça e misericórdia de Deus na oração, confissão, retorno ao caminho e perdão de pecados. Ou seja, a introdução aqui nos diz
é que Tiago, ele traz algo muito importante, ele quer orientar a igreja a viver, a praticar uma prática da vida cristã. Nós vamos entender que Tiago traz isso para a igreja, para os dias de hoje, é que nós temos que praticar a vida cristã. Nós temos que experimentar a espiritualidade autêntica e verdadeira, ou seja, legítima, né? Nós temos que experimentar a graça, a misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas. E aquele que já experimentou, já sentiu a misericórdia de Deus, experimentou a graça de Deus, sabe como é muito importante em nossas vidas, né? O agir de Deus em nossas vidas. E nós temos que ter isso conosco para que nós possamos passar para as pessoas que outra hora não sentiram ainda a graça de Deus, do Senhor sobre as suas vidas, né? É uma espiritualidade legítima, não é aquela espiritualidade de ir num culto, sair leve, sair alegre, mas no outro dia está da mesma forma que estava antes, mas é viver continuamente sobre a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por essa lição. Tópico número 1 diz assim: orientações práticas. Subtópico 1:1, sua palavra basta. O ensino do escritor condenando a prática do juramento não é nova, já havia sido realizada por Cristo. Essa lição, esse tópico 1:1, irmãos, ela vai falar sobre a sua palavra basta. E nós vamos entender, se nós for ler esse tópico inteiro, eu quero ser resumido aqui e objetivo para que os irmãos que estão nos ouvindo entenderem o objetivo dessa palavra. E o que é? É onde Jesus, já em Mateus 5:33, ele condena a prática do juramento, onde os judeus eles tinham essa prática. Aqueles que juravam por Deus, eles tinham o dever, a obrigação de cumprir com sua palavra. Então eles começaram a prometer, a jurar pelos céus e pela terra. E nós vamos ver que Jesus condena isso. Jesus quer tirar essa prática no meio dos judeus. A lição diz assim mais: qualquer juramento no qual se usasse diretamente o nome de Deus, aquilo que nós falamos, considerava-se como obrigatoriedade, ou seja, era obrigado a cumprir. Mas então alguns judeus, eles começaram a jurar pelos céus e pela terra. Então vinham palavras, vinham promessas evasivas, ou seja, que não iam ser cumpridas e que não tinha caráter de obrigação. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é completamente contra a pessoa dar a sua palavra, a pessoa prometer algo e não cumprir, né? Nós, como cristão, temos que ter essa consciência. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós prometemos, nós temos que cumprir. Diz mais a lição aqui: Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração que está me assistindo, da intenção, né? Então não adianta pessoas pegarem o nome de Deus para ter um determinado
crédito, uma determinada lucro, achando que vai se dar bem. Porque a palavra de Deus lá em Êxodo fala que Deus não vai ter ninguém por inocente, né? Quando toma o seu nome em vão. E eu queria tomar aqui, irmãos, um gancho e falar a respeito de algo que muitas pessoas praticam e vivem essa vida. Não usam o nome de Deus, mas usam uma religião para ter crédito. E depois não cumpre com aquilo que falou e aquilo que prometeu. E a Bíblia, lá em Mateus 5,33, a palavra de Deus, 33 até o 37, no 37 vai dizer: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Passando disso, é de procedência maligna, ou seja, não é de Deus, não é do Senhor. Então nós temos que ter a nossa palavra como crédito, nós temos que honrar aquilo que nós falamos como cristão. E a Bíblia diz, a lição diz mais aqui: molde, orienta, abstenham-se de todos os juramentos, pois eles enfraquecem o senso de obrigação do homem de falar a verdade em todas as ocasiões. Habituem-se a um simples sim ou não, né? É aquilo que Jesus nos orienta. É tão bom, é tão bonito, é tão interessante quando um crente, quando um cristão, ele dá a sua palavra, ele vai ali e cumpre aquilo que fala. Muitas vezes pode sair até no prejuízo, muitas vezes pode até achar que vai trazer algo sobre a sua vida, mas cumpre com a sua palavra. E quando a pessoa, o crente, cumpre com a sua palavra, Deus vai estar honrando esta pessoa também, em nome de Jesus. Então o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. A sua palavra basta, diz o título desse subtópico, né? Orientação prática para nossas vidas. Aleluia. Subtópico número 1 e 2 diz assim: disciplinas espirituais. Tiago incentiva os irmãos a orarem quando estiverem sofrendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós entendemos que a oração deve ser feita só em momentos difíceis da nossa vida. Mas nós vamos entender com o caminhar, com o passar do tempo, que muitas vezes a oração ela fica um pouco escassa na vida do crente. Mas Tiago vem nos trazer essa lição, esse conselho que os irmãos orem quando estiverem sofrendo, né? Porque é tão fácil muitas vezes nós orar quando está tudo bem, quando as coisas estão indo como a gente quer, né? Muito bom, interessante, Deus abençoando, mas quando as coisas começam a sair um pouco fora das nossas vontades, que a vontade de Deus não é a nossa vontade, quando vem sofrimento sobre a família, sobre algo, que a gente começa a sofrer, Tiago então ensina que nós devemos orar nesses momentos de aflição. E a lição diz mais aqui: a postura correta do cristão nas aflições não deve ser murmuração, mas de um derramar diante daquele que ouve e atende o clamor do aflito. Aleluia, louvado seja Deus. É Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta a não ser pessoas murmuradeiras, né? Nós vamos ver lá em Êxodo, em Números, capítulo 12, onde Miriam e Arão, eles estão ali falando contra Moisés, onde Deus ouve e Deus chama os três e pega Miriam, né, irmã de Moisés,
depois de ter louvado a Deus por ter passado o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que ela era uma profetisa, e Deus deixa ela tomada por lepra, por falar, né, aquilo que não devia, por falar mal do seu irmão, por murmurar, né, de Moisés. Louvado seja Deus. E nós, como cristãos, não podemos ter essa prática, porque muitas vezes nós, como ser humano, é mais fácil a gente reclamar dos problemas, é mais fácil muitas vezes você ter alguém para desabafar as suas dificuldades, as suas lutas, seus sofrimentos, mas como a lição diz aqui, que nós devemos derramar, clamar ao Senhor. E aquele que atende o clamor dos aflitos, ele está sempre com a mão estendida para abençoar, aleluia. E Deus faz a obra e Deus conforta o coração, aleluia. Nós vamos entender que a murmuração é contra a vontade de Deus. Por isso nós não temos que ter essa prática. Tiago nos ensina, nesse subtópico 1 e 2, disciplinas espirituais. É uma disciplina para a nossa vida espiritual, né? Que ao invés de nós reclamarmos, nos jogamos ao pé do Senhor, aos pés de Cristo. Muitas vezes a gente vê, as pessoas procuram muitas pessoas para ser aconselhadas. Nós vamos ver sobre conselho um pouquinho aqui mais para frente, sobre confessar o seu pecado, que é diferente disso que nós estamos falando, da murmuração. Não para falar coisas boas, né? Mas sempre para reclamar, sempre para falar mal, sempre para querer botar a culpa nos outros. E é uma pessoa que geralmente Deus, não é que Deus não quer abençoar, mas a própria pessoa, por causa da murmuração, da reclamação, em vez de se entregar aos pés de Jesus, ela prefere botar para fora com pessoas que muitas vezes não estão capacitadas para aconselhar, para orientar e para fazer uma oração por ela. Então acaba cada vez mais se prejudicando com ela mesma. Louvado seja Deus. Então nós temos que se entregar aos pés do Senhor Jesus. Diz mais aqui a lição, né? Pois os sacrifícios que agradam a Deus, Deus são um espírito quebrantado, aqui que nós falamos, né? Um coração quebrantado e contrito, o Deus não despreza. Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16, fala ali sobre o sacrifício de louvor, né? Onde Deus se agrada do nosso sacrifício de louvor. Louvado seja Deus. Diz mais a lição aqui. A boa notícia é que a vida não é composta apenas por tristezas, pois Deus concede equilíbrio, ou seja, Deus concede equilíbrio entre tristezas e alegrias. Mas em João 10, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus vai dizer lá no finalzinho do versículo que Jesus falando, eu vim para dar vida e vida com abundância. Uma vida com abundância, meus irmãos, você que me ouve, é uma vida de alegria, é uma vida onde nós já temos alegria neste mundo. Nós estamos aqui como os peregrinos de passagem, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, em João 10:10, ele fala que nos dá uma vida com abundância. Ou seja, a eternidade não vai começar quando eu partir deste mundo. Não, a eternidade, nós já estamos vivendo a eternidade neste mundo. A alegria de andar com Cristo em meio às aflições, a alegria de muitas vezes estarmos no deserto e sabermos que Jesus está conosco, aleluia. É muito bom nós, como cristãos, entendermos
que nós não podemos andar em níveis altos e baixos, altos e baixos. Nós temos que ter alegria do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Mas de que forma? Quando vier o sofrimento, nos entreguemos aos pés de Jesus, que Ele vai nos confortar, Ele vai nos trazer alegria, é Ele que vai nos dar a direção e Deus vai ser louvado em nossas vidas e as pessoas vão olhar para você, muitas vezes, e vão dizer, meu Deus, ele está passando por tanta prova, tanta luta, como que esse homem está rindo? Como esse homem está de pé ainda? Aleluia! Mas eles não entendem que você tem a vida abundante que Jesus nos promete, que é a alegria. Louvado seja Deus. Diz mais a lição aqui. Deste modo, a alegria impulsiona o cristão para louvar a Deus. Então, nós não podemos louvar a Deus só também nas aflições, mas sim na alegria, na bonança, que Deus vai nos abençoar cada vez mais. Subtópico 1.3 diz assim a palavra de Deus, a lição, enfermo, e agora? Né? O assunto é que muitas pessoas, você que me ouve, quem sabe está passando por isso, não sabe lidar com isso. Diz assim a lição, o que fazer quando a doença acomete o cristão? É um problema, né? Muitas vezes a gente é com saúde, muitas vezes a gente não quer servir a Deus, não quer buscar a presença de Deus, e quando chega a enfermidade, muitos buscam ao Senhor. Não que isso não seja errado, bênção. Mas algumas pessoas não sabem lidar com a situação da enfermidade. E a lição aqui, a palavra de Deus também, ela nos aconselha que não fique em casa questionando o porquê, mas tome atitude, né? Muitas vezes é mais fácil uma pessoa enferma buscar recursos humanos ao invés de buscar oração, ao invés de buscar uma unção, aonde é ensinamento da palavra de Deus. Aqui a lição vai estar falando também sobre isso, que a pessoa enferma deve buscar o presbítero, o líder da sua igreja, um líder espiritual, para que essa pessoa possa te ungir, para que essa pessoa possa orar por você. E não adianta ficar em casa questionando o porquê e o porquê. Nós temos que ter atitude. Chame o presbítero, a palavra de Deus fala isso. Chame o presbítero para que ore pelo enfermo, pela pessoa enferma. Diz mais assim a lição. Diante da enfermidade, além de não comunicarem suas necessidades, buscam auxílio de pessoas indevidas, pessoas que não podem ajudar. Não deve ser atitude do salvo, que reconheça a autoridade espiritual da sua liderança, ou seja, não deve ser a atitude de um salvo, buscar qualquer pessoa para uma questão de enfermidade, mas busque o líder da sua igreja, ele está ali colocado por Deus, ele está ali na presença de Deus em oração, ele está ali com o óleo da unção para interceder pela sua vida, né? Eu creio que algumas pessoas vão estar assistindo essa EBD no lar e quem sabe você está passando por alguma enfermidade. Um conselho que Tiago nos traz, um conselho, algo que eu quero te passar. Experimente se entregar aos pés de Jesus. Busque alguém, né? Um líder espiritual para que ore por você, para que interceda por sua vida, que vai ser bênção de Deus. E a atitude correta de uma pessoa salva que reconheça a autoridade espiritual da sua liderança, ou seja,
posta por Jesus, posta por Deus, aonde você congrega, aonde você mora, né? Se você está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, busque a pessoa certa, correta, que possa te aconselhar, que possa orar por você. Nós sabemos que nós somos cristãos, Deus nos guarda, Deus nos protege, mas nós estamos sujeitos a passar por enfermidades, né? Nós vamos ver através da palavra de Deus discípulos que estavam enfermos, né? E nós vamos entender que, segundo a vontade de Deus, Ele pode nos curar, mas também pode nos deixar passar pela enfermidade. Nós vamos ver que Timóteo, ele é aconselhado a tomar algumas medidas para o seu estômago, a enfermidade que ele tinha, algo que ele tinha, a dor que ele tinha. Então ele estava passando por aquilo ali, né? Nós vamos ver que Paulo, ele refere-se a algumas partes da palavra de Deus que ele estava enfermo também, né? Onde ele ficou sozinho, mas sempre crendo em Deus, sempre crendo que Deus tinha poder para livrar de todo o mal. Da mesma forma, Lázaro, depois de 4 dias, né, Jesus chega e ressuscita, dá vida. Imagina você passar por uma enfermidade se o nosso Senhor Jesus Cristo não pode livrar você disso. Creia, busque a pessoa certa para te aconselhar e para orar por você, que vai ser bênção de Deus. A atitude correta, subtópico 1.4. A atitude correta gera resultado positivo. Aqui vai falar, né, os presbíteros que forem chamados para orar, para interceder para a pessoa enferma, ela tem que ter atitudes, né? Primeiro, a lição aqui vai falar sobre sabendo que a oração é eficaz em seus efeitos, ou seja, a oração tem resultado, ou seja, nós como presbíteros, nós temos que estender a mão a pessoas enfermas, crendo que Deus está fazendo a obra, ter fé para que venha ter resultado. Eu vejo, irmãos, eu já apreciei pessoas passando por enfermidade, pessoas que a gente conhece, pessoas íntimas, e foi levado em médico, foi levado em 3 meses, foi levado em 3 médicos, exames, e uma oração simples, uma oração com o coração quebrantado da pessoa enferma e daquele que estava orando, Deus realizar a obra. Então nós temos como presbítero, você como presbítero líder da sua igreja, ter a consciência que a nossa oração é eficaz, dá resultado. Deus vai fazer a obra através da sua oração. Segundo, deve ungir com óleo. O óleo, ele tinha significado, né? Ele tinha ali, ele era usado como recurso medicinal e também como sinal ou símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. E nos dias de hoje, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ungir o enfermo, né? E Deus ali faz a obra. E isso é um ensinamento que nós, como presbíteros, você como líder da sua igreja, você como presbítero, né? Lá dentro do seu lar, no seu trabalho, antes de qualquer coisa, antes de alguém buscar um recurso humano, estende a sua mão, unge com óleo, né? E nós vamos entender que a unção é só para enfermidade, né? Não é mais para nada, é para enfermidade.
E não podemos sair ungindo qualquer coisa, portas, como tem doutrinas por aí, que eles ensinam você a ungir tudo que você tem, né? Mas não é isso que a Bíblia nos recomenda, mas sim ungir o enfermo, para que Deus opere e a enfermidade vá embora. Continuando aqui, ambas atitudes devem ser feitas em nome do Senhor. Isso aqui a gente não precisa comentar, porque nós todos somos servos e tudo aquilo que acontece através da sua oração, através do teu clamor, da tua pregação também, tudo é em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. Louvado seja Deus. E uma decisão sábia da pessoa enferma também, diz aqui a lição, quando o salvo em Cristo se sujeita aos princípios bíblicos, as bênçãos divinas lhe alcançam. Ou seja, tem os princípios, né, bíblicos, onde, que nem nós comentamos aqui sobre a oração pela pessoa enferma. A pessoa enferma receber a oração de um líder, né, espiritual colocado ali por Deus. Quando uma pessoa tem esse princípio em sua vida, Deus assim pode abençoar. Então, as bênçãos alcançam essas pessoas, seja câncer, seja dor nas juntas, seja o que for, Deus tem poder para curar. Quem sabe você que me ouve não teve essa experiência ainda com o Senhor. Ore e busque a Deus, que eu tenho certeza que Deus pode te conceder essa experiência e você, através da sua oração, uma pessoa receber uma cura e através da sua fé você receber também uma cura, porque é bem claro, né? Aquilo que nós lemos aqui, as bênçãos divinas alcançam aqueles que são sujeitos aos princípios bíblicos. Louvado seja Deus, a oração e a sua eficácia. Aqui o tópico 2, no subtópico 1, 2 e 1, diz assim, confissão de pecados. Aqui a lição vai falar sobre pessoas se confessar os seus pecados. A prática, lá em 1 Coríntios capítulo 5, vai falar algo ali que estava acontecendo em meio à igreja, onde Paulo ele diz que nem no meio dos gentios acontecia aquilo. Você pode estar fazendo essa leitura. E o escritor aqui desta lição, ele aconselha, através da palavra de Deus, a nós termos essa prática de confessar os nossos pecados. Eu creio, irmãos, que a melhor forma de nós confessarmos os nossos pecados é através do nosso joelho, né, diante do Senhor Jesus, quando o nosso coração é rasgado, quando nós colocamos tudo para fora, aquilo que, quem sabe, nós pecamos ou falhamos em alguma coisa e confessamos ao Senhor. E o Senhor está pronto para estender a sua mão. Não existe confissão melhor quando nós estamos de joelhos dobrados, não sai voz, e nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, o Senhor, está ouvindo a nossa oração do coração, da alma, muitas vezes angustiado, muitas vezes triste. Isso é uma confissão maravilhosa. Mas muitas vezes nós temos que buscar, como eu já comentei um pouco aqui atrás, líderes espirituais, seu pastor, que estão colocados ali para te orientar, para orar por você, para trazer você mais na presença de Deus. Porque aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos transgride de Deus, os nossos pecados, nossas falhas. Então, quando nós nos prostramos na presença do Senhor e confessamos a Ele, alcançamos
é misericórdia, né? Aquele que confessa alcança misericórdia. Em Provérbios 28 fala sobre isso, versículo 13. E tem situações que você tem que buscar, né, a sua autoridade espiritual, o pastor da sua igreja, para conversar, para ele te aconselhar da melhor forma possível, estar orando por você, né? Não adianta você sair reclamando para qualquer um, falando para qualquer um, porque pessoas, quem sabe, pecam em determinadas áreas e pegam e sai falando, sai para um, me ajuda em oração, e aquele que ajuda em oração fala para outro, e fala para outro, e traz um grande prejuízo para a pessoa. Então busque, né, o pastor da sua igreja, busque pessoas que estão na presença de Deus para se confessar aquilo que é necessário. Louvado seja Deus. Subtópico 2.2, orai um pelos outros. E essa é uma prática, diz aqui na lição, a prática da oração deve ser cultivada entre os santos, ou seja, cultivada, deve ser dedicada, né? Nós temos que ter uma vida dedicada na oração, na presença de Deus. Diz ali mais na lição, a oração é um ato criador, modifica pessoas, altera circunstâncias, aproxima de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orar sem cessar. A nós como crentes, você como crente cristão, tem que ter consciência de uma coisa. Se você está convertido há 20 anos, da mesma forma que você orava quando você se converteu, você tem que estar orando hoje ou mais. Você tem 5 anos de conversão, da mesma forma que você começou na oração, você tem que orar hoje, da mesma forma, mais até. Você que tinha, quando começou a pregar, quando começou louvar a Deus, orava, se santificava a Deus para que Deus viesse te usar, da mesma forma, quando você começou, hoje vocês têm que estar melhor nessa parte, né? É orar sem cessar, buscar ao Senhor sem cessar. A oração, além de Deus nos usar, ela traz algo muito maravilhoso. Ela modifica a pessoa, ela altera a circunstância, ela nos aproxima de Deus. Quer conhecer a Deus? Sim, temos que orar, temos que entender, compreender a palavra de Deus. Mas temos que ter a oração, é uma engrenagem. Não adianta nós só orarmos e não lermos a palavra de Deus, nos santificarmos. Vai faltar algo para girar essa engrenagem, vai quebrar um dente. Não adianta a gente querer só ler e não orar, porque se a gente só orar, a gente vai se tornar uma pessoa fanática, e se a gente só ler, a gente vai ser uma pessoa inteligente, mas sem unção de Deus, sem uma intimidade com Deus. 1 Tessalonicenses, como eu disse, orar sem cessar. Nós temos que orar um pelos outros, né? E subtópico número 2 e 3 aqui diz assim, Elias e a oração pela nação. Elias, ele orou, né, pela nação, de uma forma onde ele orou e que os céus se fecharam, que não teve mais chuva, numa situação onde o povo de Israel ele estava passando por uma idolatria tão grande, onde Acabe era rei, Jezabel influenciou Acabe, onde levou o povo de Israel a adorarem outros deuses, né? Fazerem coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, Elias, ele ora, e nós vamos ver que Deus não manda chuva. Depois, quando faz aquele reúne os profetas de Baal, onde Elias, ali ele faz, desafia, né,
os profetas de Baal estando sozinha, mas com Deus do lado dele. E depois ele ora e a chuva volta a cair sobre a terra. E nós vamos ver que Deus ouve a oração de Elias, como o próprio livro de Tiago, ele fala que Elias era sujeito às mesmas paixões, né, que nós, ou seja, ele tinha os seus desejos, ele tinha suas vontades, ele tinha suas dificuldades, mas Deus ouviu a sua oração. Daniel, Deus do primeiro dia, Daniel, Deus ouviu a oração dele, mas o anjo foi impedido de levar a resposta a Daniel. E Daniel orou um dia, 2, 3, e no 21º dia, Daniel recebe a resposta. E o anjo diz para Daniel que Deus do primeiro dia, o Senhor estava ouvindo a Daniel. Então nós temos que interceder pela nossa nação. Nós estamos passando, quem sabe, por momentos difíceis, né, por situações difíceis, mas nós não podemos, como homens e mulheres de Deus, ficar reclamando, mas sim interceder pela nossa nação, pelo nosso governo, né, para que Deus venha nos abençoar e abençoar a nossa nação, né? Louvado seja Deus, e que nós possamos orar um pelo outro e orar pela nação. Subtópico número 3, irmãos, diz assim, subtópico 3:1, desviando-se dos trilhos. É possível que alguém, após ser alcançado por Cristo, retroceda na caminhada? É uma pergunta, sim. Sem dúvida, sim. Uma pessoa que já experimentou as coisas de Deus, uma pessoa, quem sabe, já recebeu uma cura, quem sabe Deus usava grandemente na palavra de Deus. Retroceder? Sim. E a lição diz assim, como proceder para não sermos contados com os desertores? Ou seja, o que nós precisamos fazer para que nós não venhamos retroceder nesta caminhada? Nós bem sabemos que não importa a maneira que nós arrancamos o meio da nossa caminhada, mas sim o final, né? O importante é nós chegarmos até o final. E aqui a lição nos fala e diz assim, o autor aos Hebreus responde dizendo que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviamos. As verdades que nós ouvimos quando você está na sua igreja, quando você está ministrando a palavra de Deus, quando você está lá dando a escola bíblica dominical, quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que estar com o coração completamente voltado à palavra de Deus, para que nós não venhamos ser contados como desertores, né? Para que nós não venhamos retroceder na nossa caminhada, para que nós não venhamos nos desviar do alvo que é Jesus Cristo. Então, quando você tiver a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, esqueça tudo que está em sua volta, preste atenção naquilo que está sendo ministrado, preste atenção nos louvores. Quando o seu pastor pedir para você abrir a Bíblia para uma determinada referência, para uma leitura, abra a sua Bíblia, porque Deus pode falar não através da leitura da pessoa fazendo, mas sim de você estar acompanhando a sua Bíblia. Deus pode falar com você ali. E assim, dessa forma, nós não somos levados como ventos, né, de doutrinas errôneas, né? Pessoas que outra hora estão aqui, outra hora estão ali, pessoas que não sabem o caminho certo, seguir a Jesus, né? Por quê? Muitas vezes estão dentro até da própria igreja, mas não estão ali prestando atenção naquilo que está sendo falado. Subtópico número 3 e 2, restauradores de rota. É preciso uma intervenção na rota daquele que se desviaram da verdade.
Oh, louvado seja Deus! Então, aquele que saiu da rota, aquele que saiu do alvo, que é Jesus Cristo, deve ser trazido de volta para a presença de Deus. Diz assim aqui a lição: converter significa mudar o rumo da direção. Aquele que está, outra hora seguia Cristo, né? Olhou para trás, está para um outro caminho. Então essas pessoas têm que trazer de volta ao caminho que é Jesus Cristo. Então isso significa, né, converter, mudar de rumo. Diz mais a lição aqui: missão da igreja em alcançar aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, né? Lá em Mateus 28:19 diz: ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos que nos preocupar também com aqueles que estão ao nosso lado, né? Que muitas vezes estão passando por um momento difícil, e nós temos que estar pronto para ajudá-los. Continuando aqui, irmãos, diz mais a lição assim: exclusivamente sobre a liderança, mas constitui-se uma tarefa conjunta. Ou seja, esse trabalho sobre a evangelização, sobre ide, ensinai todas as nações, não cai só sobre o líder, né, de uma igreja, uma liderança espiritual, mas cai sobre todos os membros, todos aqueles que são salvos, né? Isso inclui a mim, inclui a você também. Subtópico número 3 diz assim: eternidade redefinida. Salvará da morte a alma dele? Ou seja, uma eternidade redefinida. Uma pessoa que, quando sai da presença de Deus, ele vai, se ele partir desse mundo, ele vai ter a segunda morte, a morte da sua alma, né? Onde a Bíblia nos orienta, onde a Bíblia nos mostra que existe duas eternidades, uma com o Senhor, onde ali não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, e uma eternidade, né, de dor, onde a Bíblia nos ensina, nos mostra que é a segunda morte. Então, quando nós trazemos essas pessoas de volta para o Senhor, essa pessoa ela é redefinida, ou seja, salvará da morte a sua alma, né? E diz mais aqui a lição: resgatar o desviado para os caminhos do Mestre e livrar-o da morte. Deus nos usa como reconciliadores do seu relacionamento com o homem. Então, Deus nos usa como instrumentos para trazer essas pessoas e tirar essas almas, né? Que Deus não morreu, o nosso Senhor Jesus Cristo não morreu por meia dúzia, Ele morreu pelo mundo inteiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não foi meia dúzia, foi o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida. Todos aquele que nele crê. Então nós temos a obrigação de propagar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de trazer essas pessoas que estão afastadas, aquelas que ainda não conhecem a graça do nosso Deus sobre a vida daqueles que o servem, né? Então nós temos que sermos instrumentos na mão de Deus. Diz mais aqui a lição: somos apenas cooperadores que trabalham para o Senhor da seara, somos apenas colaboradores, né? Ou seja, trabalhadores. Já a expressão abrir no texto deve ser entendida no sentido figurado, onde os pecados do homem não mais o expõem ao olhar desaprovador de Deus. A expressão cobrir, irmãos, aliás, cobrir. Quando fala cobrir, que Deus ele não vai ter mais um olhar, né, desaprovador das pessoas. Não que Deus seja um Deus ruim, um Deus, né, que quer ver mal. Não, não. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor.
mas nós temos que andar na presença dele, para que ele possa ter um olhar para nós, para você que me ouve, um olhar aprovador, né? Não reprovador, algo que Deus quer de nós, é que nós sejamos gratos a ele. Então, quando nós trazemos essas pessoas, a eternidade delas são ou seja, redefinidas. E Deus começa a olhar para elas de uma forma diferente e que ele começa a trabalhar, porque Deus, ele não é que ele não tenha poder, mas tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que nós temos que fazer. E uma delas é entender que Deus quer a nossa adoração, que Deus quer que nós adoramos a Ele. E essas pessoas que estão afastadas, nós temos que trazer para perto de Deus e mostrar isso a elas também. E Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Conclusão, irmãos. Diz assim: a importância da oração e confissão entre os irmãos é um dos destaques preciosos que o autor apresenta, pois estas ações, quando colocadas em prática, têm grande eficácia e, quando aliadas ao empenho de trazer para os trilhos aqueles que se desviaram da verdade, a vontade de Deus é estabelecida e o seu nome glorificado. Então, que nós possamos ser cada vez mais abençoados, irmãos, com essa lição. Fui o mais objetivo possível. Essa lição é um assunto muito importante, é muito bom você no seu lar, estude a lição. Ela se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 12 até o 20. Traz muitos ensinamentos para nós, que nós temos que interceder um pelo outro, e assim Deus vai nos abençoando, né? Que nós temos que estar sujeito às coisas de Deus, à vontade de Deus, e não às nossas vontades. Eu vou estar orando e queria orar por você que nos ouve. Quem sabe você está precisando de uma cura, quem sabe você está precisando de um incentivo, né? E eu vou estar orando, e o Consolador vai estar aí te consolando e te dando a certeza no seu coração que você é um instrumento de Deus, que você precisa de uma cura. Ele pode, o nosso Senhor pode te dar uma cura. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, através dessa lição, que o Teu nome seja glorificado cada vez mais por nossas vidas, Senhor, por aqueles que nos ouvem, Senhor. Dá experiências, Pai, para aqueles que nos ouvem, Senhor, através de uma cura. Usa, Senhor, os Teus servos, Pai, a qual Tu separou, Senhor, presbíteros, para que eles venham orar pelo enfermo, Senhor, e os enfermos, Senhor Jesus, aleluia, caiam por terra, Senhor, e as pessoas recebam, Senhor, aqueles que nos ouvem, a vitória do céu, recebam a cura, recebam a bênção, Pai, porque nós, Senhor, estamos aqui, estamos sujeitos, sim, Senhor, aleluia, às enfermidades, mas nós servimos a um Deus que também cura. Nós servimos um Deus que ressuscita, nós servimos um Deus que usa homens e mulheres para estender a mão e para abençoar aqueles que precisam. Deus, eu entrego, Senhor Jesus, este momento em Tuas mãos, crendo já na vitória. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, na paz do Senhor.